Capitães da Areia, de Jorge Amado, autor modernista da década de 30, traz em sua obra diversos assuntos que retratam a dura realidade que a população baiana vivia na época, sobretudo as crianças de rua. Trazendo à tona temas como, por exemplo, luta do sindicalismo, varíola, abandono infantil, falsidades da mídia e violência descassa contra os mais pobres, dando destaque maior, claro, aos garotos de rua e principalmente aos capitães da areia, que são esse grupo grande de meninos que moram no Trapiche. Então, com base nesses temas mencionados, inúmeros exemplares de Jorge Amado foram incinerados durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, por serem uma forte crítica à desigualdade. No documentário de hoje, além de comentarmos de uma forma geral sobre os problemas sociais abordados no romance, daremos um enfoque maior à varíola, uma doença que atualmente foi erradicada, mas causou muitas mortes durante décadas, inclusive no período em que o livro foi escrito. Neste episódio, As Doenças por Trás dos Livros, ainda apresentaremos um pouco sobre a tuberculose, que matou grandes nomes da literatura brasileira, como Manuel Bandeira e Álvares de Azevedo, e uma discussão sobre o nosso delicado momento atual envolvendo o vírus da Covid-19, que mudou a realidade do mundo inteiro. Vamos fazer a leitura da primeira página do capítulo Alastrim do livro Capitães da Areia. Omolu mandou a bexiga negra para a cidade, mas lá em cima os homens ricos se vacinaram, e Omolu era uma deusa das florestas, da África, não sabia dessas coisas de vacina. E a varíola desceu para a cidade dos pobres e botou gente doente, botou negro cheio de chaga em cima da cama. Então vinham os homens da saúde pública, metiam os doentes num saco, levavam para o lazareto distante. As mulheres ficavam chorando, porque sabiam que eles nunca mais voltariam. Omolu tinha mandado a bexiga negra para a cidade alta, para a cidade dos ricos. Omolu não sabia da vacina. Omolu era uma deusa das florestas da África, que podia saber de vacinas e coisas científicas. Mas como a bexiga já estava solta, e era terrível bexiga negra, Omolu teve que deixar que ela descesse para a cidade dos pobres. Já que a soltara, tinha que deixar que ela realizasse sua obra. Mas como Omolu tinha pena dos seus filhinhos pobres, tirou a força da bexiga negra, virou um alastrim, que é uma bexiga branca e tola, quase um sarampo. Apesar disto, os homens da saúde pública vinham e levavam os doentes para o lazareto. A crença em deuses como o Baluaé e seu filho Omolu chegaram ao Brasil trazidas pelos escravos. Aqueles mais humildes, como os capitães da areia, acreditavam que Omolu havia enviado a varíola, conhecida popularmente como bexiga, para a cidade dos ricos. Porém, estes se vacinavam e a bexiga acabou descendo para a cidade dos pobres, causando muitas mortes. Omolu teria então tirado a força da bexiga negra, transformando-a em bexiga branca, que era parecida com o sarampo, e não causava tantas mortes. Porém, aqueles que pegavam essa doença eram levados para o lazareto da mesma forma e acabavam morrendo porque as condições eram extremamente precárias. Bom, e os caixões negros de adultos, os caixões brancos de virgens, os pequenos caixões de crianças desciam as ásperas ladeiras do morro para o cemitério distante. Isso quando não eram sacos que desciam com os varilosos ainda vivos que eram levados para o lazareto. A família chorava como choraria um morto, pela certeza de que eles nunca voltariam. A varíola atingia principalmente os bairros mais miseráveis de Salvador. Os moradores eram tratados com desrespeito e levados de forma bruta para o lazareto, onde as condições eram precárias e muitos morriam. Bom, para finalizar, o último trecho que a gente vai analisar é: de que foi que Margarida morreu? Da bexiga, sim senhora. Dora não sabia que, dizendo aquilo, tinha perdido a possibilidade de emprego. Aqueles que se recuperavam da varíola, ou até mesmo quando os pais morriam da doença e os filhos tinham de procurar emprego, como é o caso da personagem Dora, que perdeu os pais para a bexiga. Essas pessoas viviam um verdadeiro desafio. As pessoas, principalmente os pertencentes às classes mais ricas, não gostavam de ter contato com aqueles que já tiveram a doença ou conviviam com algum doente por medo de pegar também. Capitães da Areia, de Jorge Amado, traz em sua narrativa a varíola. Ela é tratada como uma praga do deus negro. Omolu espalhara a bexiga na cidade. Era uma vingança contra a cidade dos ricos. Mas os ricos tinham a vacina. Que sabia Omolu de vacinas? Era um pobre deus das florestas da África. Um deus dos negros pobres. Que podia saber de vacinas? Então a bexiga desceu e assolou o povo de Omolu. Tudo que Omolu pôde fazer foi transformar a bexiga negra em alastrim, bexiga branca e tola. Dessa forma, os negros e a população pobre da Bahia acreditavam que a bexiga era um castigo de Omolu. Bom, nos Capitães da Areia, dentre os Capitães da Areia, Almiro foi o primeiro dos capitães a pegar a doença.
Almiro foi o primeiro dos capitães Areia que caiu com Alastrim. Uma noite, quando Neguinho Barandão o procurou no seu canto para fazer amor. Aquele amor que Pedro Bala proibira no Trapiche. A partir dessa cena, nós vemos o medo dos capitães em relação à doença, já que, assim que descobriram que Almiro estava com a bexiga, eles tentaram expulsá-lo do Trapiche, mas Pedro Bala, quando chegou e viu aquela situação, interviu e, com a ajuda do padre, eles tentaram levá-lo de volta à sua casa. Mas, como era proibido esconder pessoas assim, ele acabou sendo levado para o lazareto. Outro menino que pegou o Alastrim no Trapiche foi Boa Vida. Boa Vida meteu a unha negra, rasgou a bolha, depois espiou o braço, estava cheio, por isso sentia tanto calor. Um amolecimento no corpo, era a febre da bexiga. A cidade pobre estava assolada de bexiga. Os médicos diziam que a epidemia já estava declinando, mas ainda assim eram muitos os casos. Todos os dias ia gente para o lazareto. Nessa parte a gente consegue ver a citação do Lazaredo. O Lazaredo era um lugar que muitos deles tinham medo. Lazaredo, ele era um lugar usado para manter os marujos em quarentena, mas com a epidemia na cidade foi usado para manter os doentes lá. E era conhecido como um lugar em que as pessoas iam e não voltavam mais, pois elas morriam lá mesmo. O outro capítulo que fala dele é o capítulo Destino, em que conta a história de Dora, em que seu pai e sua mãe morreram de alastrim. Ela, juntamente com seu irmão, tentou procurar emprego na cidade, mas ela percebeu que todas as vezes que ela falava que a mãe dela e o pai dela tinham morrido de varíola, né, do alastrim, eles acabavam recusando o serviço dela com medo de pegarem a doença. Então, ela entendeu que ela não poderia falar mais isso. E depois de um dia inteiro procurando emprego e não conseguindo, foi quando ela encontrou os capitães Areia que a levaram para morar com eles. Varíola no decorrer dos anos. A palavra varíola no dicionário é descrita como doença contagiosa aguda, oficialmente declarada extinta do planeta na década de 1970, de origem viral, caracterizada por febre, dor no corpo, vômitos e lesões cutâneas. A origem da varíola é incerta ainda hoje, mas supostamente surgiu no Egito Antigo, por volta de 3.000 anos atrás, havendo traços da doença em múmias. O primeiro relato oficial da doença teria sido na Índia, em meados do século IV. A disseminação para a Europa ocorreu com as rotas comerciais, a partir do século V, e a doença foi levada até a África com a expansão dos povos islâmicos, nos séculos VII e XI. Entre os séculos XI e XV, a varíola atinge praticamente toda a Europa. As piores epidemias ocorreram nos séculos XVII e XVIII. Nas Américas, a doença chegou com a colonização e foi usada como arma biológica, dizimando parte do Império Azteca e do Império Inca, permitindo a vitória dos espanhóis sobre os povos nativos e acelerando o processo de colonização. Em 1775, o médico inglês Edward Jenner fez importantes observações sobre a varíola. Ele percebeu que as pessoas que haviam apresentado a varíola de vaca não tinham sintomas quando inoculadas pela varíola. Formulou assim a hipótese do efeito protetor da varíola de vaca em humanos. 20 anos depois, ele confirmou sua hipótese e, em 1801, publicou seu trabalho sobre a vacina. A vacina foi um importante mecanismo de controle e a doença foi erradicada em vários países, já em meados do século XX. Em 1958, a União Soviética solicitou à OMS a criação de um programa de erradicação da varíola. Nessa época, a doença estava presente em 33 países. Após o planejamento e lançamento do programa, o último caso de varíola foi observado na Etiópia, em 1977, em um vacinador do programa de erradicação. E em 1980, a OMS declarou que a varíola foi oficialmente erradicada do mundo. Eu vou falar um pouco da varíola no Brasil e como ela foi retratada em algumas obras literárias. No Brasil, o primeiro caso da varíola ocorreu em 1563, na ilha de Itaparica, na Bahia. Ela se disseminou, matando indígenas e escravos. Acontecia surtos de tempos em tempos e o número de mortes foi inestimável. O governo de Rodrigues Alves, de 1932 a 1936, impôs a vacinação obrigatória da população, como forma de higienizar e melhorar a imagem do país no cenário internacional. A aprovação e regulamentação da lei, em 1904, provocou grande insatisfação popular.
A oposição à vacinação obrigatória uniu de modo não articulado antivacinistas, militares, civis monarquistas que viram a possibilidade de restaurar o império, elites políticas que faziam oposição ao presidente, setores da população urbana que entendiam a vacinação como uma invasão de privacidade do lar e um ataque à moralidade da família, e setores populares que foram duramente afetados pelas reformas urbanas, com a destruição das habitações consideradas insalubres e a expulsão dos pobres do centro da capital saneada e embelezada. O episódio paralisou a cidade do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 16 de novembro, quando foi decretado o estado de sítio. Iniciado o controle da rebelião e a dura repressão aos revoltosos com prisões e deportações. Após o controle do conflito, a vacinação continuou sendo realizada e foi sendo incorporada lentamente ao cotidiano da população da capital e das principais cidades do país. Entre 1967 e 1971, se executou a chamada fase de ataque, na qual se atingiu milhares de vacinações. A varíola foi declarada erradicada das Américas em 1973. Com base no parecer da Comissão Internacional, que se reuniu na Fiocruz em outubro daquele ano. A doença foi retratada em algumas obras da literatura brasileira, como no poema de Florencio Antônio da Fonseca Groston, que descreveu um surto de varíola no ano de 1811, em Goiás. Em corruptas matérias se transforma, líquido sangue que das veias corre, de dia em dia as pústulas reforma, o humor fero que a peçonha escorre. A face inchada perde a humana forma, a cada passo vive o enfermo e morre. Olhos, boca, narizes e garganta, uma só face tem uma só planta. O mesmo poeta ressalta também um eclipse, que provavelmente ocorreu no mesmo período do surto, retratando a doença e o pânico da população quanto à varíola. Essa associação do eclipse com a moléstia relembra a literatura antiga. Negra nuvem no céu nos aparece, brusca o tempo e a luz nos tira e oculta. O sol se eclipsa e Erebo parece, em profundas cavernas nos sepulta. Sobre as serras o manto escuro cresce, a noite em provas passa e se consulta. Ficam todos confusos neste acaso, não concede o pavor nem mais um prazo. Em religiões africanas e asiáticas, a varíola chega a ser tratada como graça divina. A crença veio ao Brasil com os escravos, e menções a essas crenças estiveram presentes em Capitães da Areia e influenciaram acontecimentos como a própria revolta da vacina, na qual muitos historiadores acreditam que a oposição dos afrodescendentes se deu por essa questão de religião. Na literatura pós-modernista, Jorge Amado não retrata a varíola apenas em Capitães da Areia, e cita a enfermidade em outra de suas obras. No romance Teresa Batista Cansada de Guerra, ele descreve a doença, determinada a matar, fazendo-o com maestria, frieza e malvadez, forte, feia e ruim. Em um dos capítulos do livro, publicado em 1972, há um surto de varíola, também chamado de bexiga negra, fazendo com que autoridades e médicos fujam da cidade. A protagonista é quem fica e ajuda a população da pequena cidade em Recife a lutar contra a terrível doença. As epidemias sempre assolaram a história da humanidade. A varíola é um exemplo de doença que atormentou a população mundial por mais de 3.000 anos. Estima-se que só num período do século XIX ao século XX ela matou mais de 3 milhões de pessoas. A tuberculose é outra doença que tem acompanhado a história da humanidade e também continua sendo um desafio para os sistemas de saúde local. Apesar dos relatos dela registrados há mais de 4.000 anos atrás, ainda existem pessoas morrendo de tuberculose. E agora, no final do ano 2019, surgiu em Wuhan, na China, na cidade de Wuhan, na China, apareceu isso ao mundo, o novo coronavírus ou Covid-19. A humanidade sempre passou, sempre existiu vários agravos, epidemias que assim cooperaram para o aumento significativo de óbitos da humanidade.
Eu não tenho dúvidas que a ciência, as posturas governamentais e a colaboração popular oportunizará a superação do Covid-19. Agora eu vou falar sobre um dos grandes poetas brasileiros que teve muita influência da tuberculose na sua vida, que foi Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho foi um dos grandes escritores brasileiros, conhecido por fazer obras classificadas como parte do movimento modernista pela temática e pelo uso do verso livre. Bandeira nasceu em 1886 em Recife. Ele saiu com a família neste ano para viver no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1906, foi estudar na Escola Politécnica em São Paulo para se tornar engenheiro ou arquiteto. Porém, em 1904, ele teve que parar os seus estudos por estar com tuberculose. E ao receber seu diagnóstico, Manuel Bandeira começa a escrever suas obras. E é por isso que a referência, da angústia e da morte é algo constante, na sua escrita. Então eu vou ler sobre um poema onde ele relaciona, a morte e tal, que é o Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desalento. Fecha o meu livro, se por agora não tem motivos nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. Nestes versos de angústia, rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então aí ele mostrando, nos versos dele, sobre a morte, sobre a angústia que ele sentia. E agora eu vou ler um outro verso, de um poema que ele fez, que se chama Pneumotórax, onde ele mostra a angústia que ele sente, a vida inteira, porque ele é uma pessoa muito nova, foi uma pessoa muito nova ao receber o diagnóstico de tuberculose e passou a vida inteira, com isso, achando que ia morrer cedo demais. Então eu vou ler. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. São versos que simbolizam a agonia de uma vida que tá esperando o fim, Aí, com sua morte anunciada, numa época que não tinha penicilina, isso foi assombrando ele, e condenando ele à morte. Ele ficava esperando, agonizando a morte. E aí ele passou a vida inteira esperando por essa tal morte. E ele só morreu aos 82 anos, em 1968, por hemorragia gástrica. A vida inteira ele também procurou, se expressar e teve muitos papéis na vida, como ele foi um poeta, um proseador, um ensaísta, um tuberculoso, solitário, gentil e um defensor da sua própria escrita. Eu sou Maria de Luz Diniz, tenho 81 anos, vou falar a respeito da varíola. Eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. Naquela época, minha mãe levava a gente muito no médico, então se tratava com chá. Eu tive em algumas partes do corpo, ficaram pequenas cicatrizes, mas ela me curou com criolina, porque ela conversou com uma pessoa e a pessoa falou com ela que deveria de me levar no hospital para ser internada e ficar isolada. Isso minha mãe não quis. Então foi onde ela me tratou com criolina. Eu tenho algumas marcas no corpo, poucas. Então eu fiquei curada. E nem separar dos meus irmãos, ela não me separou. E eu fiquei curada com algumas pequenas cicatrizes.
2020, outro ano comum. Era para ser só mais um. Cheios de esperanças, planos, novas crianças, sonhos, outro ano comum. Era só o que pensavam, era o que esperavam. Normalidade. Com as mesmas atividades, atrocidades, liberdades e... Não tá sendo bem assim. Em 2019 chega novo vírus na China. Mas não, tá tudo bem, né? A China fica bem longe, logo passa. Passa mesmo pro mundo todo. Pandemia, lockdown, máscaras. Cadê uma vacina? Será esse o fim? Milhares já morreram, não tem nem mais caixão, corpos jogados no chão. Não sabem o que fazer. No século XX, varíola. A morte virou tédio. Vacinas negadas, pessoas revoltadas. Já vivemos isso antes. Por que não aprendemos? O tempo passa, aumenta a curva, diminui, atrasa, libera restrições. Fica em casa, rotina, nosso novo normal, mais um vírus mortal, Covid-19. Gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu tenho 18 anos e eu vim ajudar no trabalho dos meninos aí sobre o corona. Enfim, primeira pergunta. Qual foi a sua reação quando descobriu que estava com coronavírus? Foi a pior possível, eu chorei o dia inteiro. Foi horrível, mas graças a Deus deu tudo certo depois. Segunda pergunta. O que você planeja... Essas são duas perguntas, na verdade. O que você planejava para esse ano e você imaginava que isso iria acontecer? Eu tinha muitos planos para esse ano, mas eles foram afetados mais pela pandemia em si do que pelo período que eu peguei corona, porque eu peguei no final de maio, do meio pro final de maio. Então, tipo assim, não me afetou tanto pelo fato de que a pandemia já tava, né, no auge, assim. Então, mas, tipo assim, claro que foi ruim. O que eu planejava pra esse ano era minha faculdade, essas coisas, trabalho. Você tem conhecimento sobre outras epidemias que ocorreram no Brasil? Tenho. Febre amarela, varíola. Um exemplo só, né? Quais sintomas você sentiu quando estava com coronavírus? Eu, graças a Deus, não tive nenhum dos sintomas mais graves, que é a falta de ar, o fato de que tira o paladar, eu não tive isso. O meu problema mesmo foi a tosse, a febre, a dor de cabeça, dor no corpo, esses sintomas mais fortes do que os sintomas da gripe, né? Mas quantas pessoas conhecidas foram contaminadas e houve algum falecimento? Aqui em casa moram eu, meu pai e minha mãe, e nós três pegamos coronavírus no mesmo período, mas graças a Deus não houve nenhum falecimento e deu tudo certo. Como estávamos os três, foi um pouco mais fácil superar esse período juntos. Quanto tempo você levou para superar os sintomas e o trauma? Levou muito tempo para voltar à sua rotina normal? Respondendo a primeira pergunta, os sintomas, eles depois, passou alguns dias, eles meio que pararam. A febre em si durou os 2 primeiros dias. O que perdurou mais foi a tosse, que eu fiquei as 2 semanas, né, que é o período até o vírus sair do corpo, eu fiquei tossindo muito, mas os outros sintomas foram nos primeiros dias só. E levou muito tempo para voltar à sua rotina normal. Até por uma questão de preocupação mesmo, a gente esperou passar um pouco mais do tempo recomendado pra gente voltar a fazer as nossas coisas normais, mas não muito também. Qual a sua previsão para a volta do nosso cotidiano normal? Gente, sinceramente, eu acho que eu queria muito que fosse logo, sabe? Mas eu acredito que vai demorar um pouco ainda, infelizmente. Mas eu espero que dê tudo certo. Se Deus quiser, vai dar. E é isso. Tchau, gente. Antes de morrer, Moraes Moreira nos deixou uma poesia. Quarentena. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será a minha própria lida. Assombra-me a pandemia, que agora domina o mundo, mas sem uma garantia, não sou nenhum vagabundo, porque todo cidadão merece mais atenção, o sentimento é profundo. Eu não queria essa praga que não é mais o Egito, não quero que ela traga o mal que eu sempre evito.
Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro? Ou mesmo a teoria? Detesto falar de estupro, eu gosto de poesia. Mas creio na consciência e digo não a todo dia. Eu tenho medo do excesso, que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí escondido, às vezes é o que notamos. Passar o que já passamos jamais será esquecido. Até aceito a polícia, mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta. Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é a minha caneta. Com tanta coisa ainda cismo, estão na ordem do dia. Eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito, é o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram postas, mas prevalecem os reles. Queremos sim ter respostas sobre as nossas Marielles. Em meio ao mundo efêmero, não é só questão de gênero, nem de homens ou mulheres. O que vale é o ser humano e sua dignidade. Vivemos um mundo insano. Queremos mais liberdade, para que tudo isso mude. Certeza, ninguém se ilude, não tem nem tempo, nem idade. Manda o som, tão me ouvindo? Chegamos na metade do ano e quem não morreu agora é sequelado. Desgraça brota, nós faz meme rir por fora, mas no fundo tamo preocupados.